Eu sei que vocês estavam muito ansiosos pela análise da pesquisa do Datafolha que foi divulgada hoje, mostrando que a aprovação de Bolsonaro nunca esteve tão alta ao longo de todo o seu mandato. Bolsonaro sempre oscilou ali na casa dos 30%, desde abril de 2019, quando o Instituto Datafolha começou a mostrar a aprovação de Bolsonaro. Agora, em agosto de 2020, em plena pandemia, Bolsonaro alcançou a marca dos 37% de bom ou ótimo, um crescimento de 5% acima da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em plena pandemia, com 1.000 mortes diárias pela Covid-19, o número de mortos aumentou no nosso país, aumenta diariamente, e juntamente com o aumento do número de mortos, nós temos um aumento também na aprovação de Bolsonaro. Bolsonaro nunca esteve tão querido e o nosso momento social nunca foi tão dramático. Muitas pessoas estão perguntando por quê. Muitas pessoas ficaram decepcionadas com essa aprovação de Bolsonaro. Isso já era esperado. Nós já falávamos aqui no canal, outras pessoas também falavam que era muito possível que Bolsonaro tivesse um aumento de popularidade. Todo mundo falava isso. Agora, os simplistas e os simplórios vão dizer que Bolsonaro aumentou a sua aprovação por conta do auxílio emergencial. E essa é uma análise simplista de todo o escopo. E você precisa tomar muito cuidado com isso, porque esse tipo de justificativa, que possivelmente vai ser dada pelos líderes da esquerda, é uma justificativa que os exime de todas as culpas pela aprovação do presidente Bolsonaro ter chegado a 37%. Não é somente pelos R$ 600, pelo auxílio emergencial que Bolsonaro atingiu a aprovação que ele tem hoje. A esquerda e a oposição falharam miseravelmente para fazer uma oposição decente a Bolsonaro, principalmente a esquerda. A esquerda hoje no país, ela é figurante, ela faz figuração na política. Tanto é que a grande oposição de Bolsonaro vem justamente da direita. Hoje, se há uma conversa a respeito do pedido de impeachment, a respeito de uma possibilidade de impeachment, ela não vem pela esquerda. É uma conversa que vem à direita colocada em pauta pelo próprio Paulo Guedes falando do teto de gastos. Então se Bolsonaro pode cair hoje via impeachment, esse impeachment viria pela direita e a esquerda acabaria entrando na jogada junto com a direita. Mas não seria via esquerda, mostrando o quanto a esquerda hoje está praticamente escanteada. Não apita mais nada, faz figuração na política nacional e é claro que isso tem também influência para esse aumento na aprovação de Bolsonaro para 37%. Mas antes de nós falarmos mais sobre isso, eu gostaria de trazer para vocês dados dessa pesquisa do Datafolha que são muito interessantes e vocês precisam ver esses números. Porque Bolsonaro melhorou em todas as categorias, menos na região sul, onde Bolsonaro já tinha uma aprovação bastante contundente, em torno dos 40%. Os próprios estudantes diminuíram a rejeição a Bolsonaro em 11%. Em 11%. Isso indica que o Brasil ele não gosta desses extremos. O Brasil não gosta nem da extrema direita, nem da extrema esquerda. Esse discurso muito bélico, conflituoso de Bolsonaro pode tê-lo ajudado a se eleger em todas as suas eleições, inclusive para presidente, mas não o estava ajudando para governar. E agora Bolsonaro tem um rumo a tomar no seu governo para ser reeleito em 2022, que é o grande plano de Bolsonaro. Ele abaixa o tom no discurso, favorece a sua aprovação e pensa em fazer ali as suas reformas, as suas obras públicas para tentar aquecer a economia, numa espécie de Lula às avessas, da mesma forma como o Lula fez lá nos seus mandatos com o Bolsa Família e também com o PAC. É claro que isso vai de encontro àquilo que Paulo Guedes e o neoliberalismo estão pregando. Por essa razão, por esse motivo, a paciência de Bolsonaro com Paulo Guedes ela já praticamente se esgotou. Guedes é um péssimo ministro da economia. Prometia crescimento, só que ele não conseguiu. Em 2019, Guedes teve um crescimento de 1,1%, pífio. Então, se Bolsonaro não vai conseguir cacifar a sua reeleição em 2022 com o crescimento econômico, ele vai ter que partir para um lado mais popular,
com um lado mais ao populismo, escanteando Guedes, que possivelmente pode sair nas próximas semanas, já que o blog do Vicente, conforme eu mostrei para vocês hoje à tarde, diz que a saída de Paulo Guedes ela pode ser acelerada. Porque agora já não combina mais essa relação de Paulo Guedes com esse novo governo Bolsonaro, que encontrou uma outra via para ser reeleito em 2022. Mas eu tenho que mostrar aqui dados para vocês que são dados muito interessantes e mostram como que essa vertente mais popular de Bolsonaro, mais populista, melhor dizendo, acaba avançando e acaba tendo sucesso entre os mais humildes, entre aqueles que ganham até 2 salários mínimos. Daqueles que ganham até 2 salários mínimos, 35% acham o governo Bolsonaro bom ou ótimo. É claro que esse é a porcentagem mais baixa, né, de toda a renda familiar mensal, mais de 2 a 5, de 5 a 10 e mais de 10 salários mínimos. Mas dentre os que ganham até 2 salários mínimos, a porcentagem maior é de bom ou ótimo. 35% de bom ou ótimo, 33% regular e 31% entre ruim ou péssimo. Então o governo Bolsonaro ele está sendo bem avaliado, sim, pelos mais pobres. Essa pesquisa do Datafolha, pelo menos não nesse momento, não foi revelado aquela pesquisa sobre a imagem de Bolsonaro, que eu tenho pautado as análises, mostrando que o governo Bolsonaro, pelo aqueles que acham que o governo é bom ou ótimo, a maioria dessas pessoas acha que Bolsonaro faz um governo para os mais pobres. Nós não temos esses dados aqui nesse momento. Talvez em uma publicação futura o Datafolha possa trazer mais informações para nós. Outra coisa que é muito importante, ocupação. Dentre aqueles que acham o governo Bolsonaro bom ou ótimo, nós temos que pegar aqui a ocupação principal. Autônomo, profissional liberal ou freelancer, 46% desse grupo, ou seja, aqueles que não possuem carteira assinada, 46% dessas pessoas acham que Bolsonaro faz um governo bom ou ótimo. E dos desempregados ou à procura de emprego, 36% desse grupo acham que o governo Bolsonaro faz um governo bom ou ótimo. Então você perceba que os trabalhadores que deveriam ir contra Bolsonaro, pelo fato de não terem emprego, pelo fato de estarem afetados de alguma forma pela crise econômica, eles estão apoiando Bolsonaro. E aí você pode falar, e o esquema das rachadinhas? E o esquema de Flávio Bolsonaro? Isso pode afetar o presidente? Calma que nós vamos avaliar isso também. Na pesquisa do Datafolha, a respeito do envolvimento de Bolsonaro nas rachadinhas, isso foi publicado em junho desse ano. Na sua opinião, a pergunta do Datafolha, na sua opinião, o presidente está envolvido ou não no esquema das rachadinhas? 74% das pessoas que foram entrevistadas, elas tinham conhecimento sobre o esquema das rachadinhas. Elas sabiam que era esse assunto. Mas 46%, ou seja, a maior parte, acha que Bolsonaro não está envolvido no esquema das rachadinhas. E 38% acham que Bolsonaro está envolvido. Ou seja, a maior parte das pessoas acredita que Bolsonaro não está envolvido nas rachadinhas. Então o caso do Queiroz tem um impacto muito pequeno, muito diminuto, com relação a Bolsonaro. Ah, mas Bolsonaro fica mentindo por conta da cloroquina, as pessoas não vão confiar em Bolsonaro. Mas mesmo aqueles que apoiam Bolsonaro, na pesquisa foi mostrado que elas não confiam tanto assim na palavra de Bolsonaro. Em torno ali de 50% das pessoas acreditam no tudo que Bolsonaro fala. Então esse não é um fator preponderante para Bolsonaro, para a aprovação de Bolsonaro. E agora vamos analisar por que, na minha opinião, Bolsonaro conseguiu crescer tanto na aprovação. Tem os auxílio emergencial, óbvio que isso faz parte, mas não é só. Porque nós tiramos a culpa dos partidos de esquerda e da oposição da esquerda, pela aprovação de Bolsonaro. Essas pessoas, esses partidos políticos, a esquerda, vamos colocar assim, ela não apita hoje não apita praticamente nada na política. Ela não consegue mais conversar com o trabalhador. Ela não consegue mais conversar com a população brasileira. A esquerda está preocupada com lacrar, está preocupada em dar ali as suas lições de moral, mas não consegue mais fazer o trabalho de base que Bolsonaro está fazendo. Como a esquerda despolitizou a população e como a esquerda não apresenta um projeto alternativo a Bolsonaro, as pessoas vão ficar com aquilo que elas têm no momento, que é justamente
O presidente Bolsonaro, que entregou o auxílio emergencial, que planeja fazer o Renda Brasil e dá soluções imediatas para os problemas que a população está vivendo atualmente. Nós sabemos o mundo hoje é o mundo pós-moderno, é o mundo líquido, é o mundo rápido, é o mundo do instantâneo, porque o futuro ele é incerto. Isso é a avaliação do Bauman. Como o futuro ele é muito incerto, eu não sei o que vai acontecer, porque eu não tenho mais rotinas em minha vida que vão guiar o meu destino, porque eu não tenho mais um sentido em minha vida, eu não sei qual que é o sentido da minha vida. Antigamente o sentido da minha vida, eu como homem, era justamente seguir os traços do meu pai, e eu como mulher era cuidar, criar uma família, ter meus filhos. Hoje eu não tenho mais isso. Eu posso seguir a profissão que eu quiser, eu posso fazer aquilo que eu quiser, mas como eu não tenho esse rumo pré-estabelecido antes do meu nascimento, eu já não tenho mais, não sei mais para onde ir. O que eu vou fazer da minha vida no futuro? Eu não sei, então o futuro é incerto. Eu tenho uma super preocupação com o atual, com o hoje. Eu vivo o hoje. Portanto, não adianta a esquerda falar os seus projetos de longo prazo, falar naqueles que não cola mais com a população. O que os mais pobres querem hoje? Sobreviver. Sobreviver com o auxílio emergencial. Bolsonaro vem e fala, eu vou dar dinheiro para vocês, vou aumentar o Bolsa Família. Opa, vai melhorar a minha condição, porque é só essa lei ser aprovada que em 2, 3 dias eu já vou conseguir ter esse dinheiro no meu bolso. Bolsonaro chega para aquele trabalhador mais humilde, chega e fala para o jovem de periferia, olha, você que tem o seu celular assaltado, eu vou resolver a sua situação. Eu vou te dar uma arma, você vai poder comprar uma arma mais facilmente, e aquela pessoa que vem te assaltar, você dá um tiro no peito daquela pessoa e ela não vai te assaltar, você fica com o seu celular. Você reduz a violência urbana por conta do armamento da população. Então Bolsonaro vem e resolve o problema daquela pessoa. Eu sei que existem várias e várias limitações, que é muito caro, que é impeditivo, que não é bem assim, mas na cabeça daquela pessoa que acabou de ser assaltada, essa é uma solução. E o que a esquerda faz? A esquerda não se mostra ao lado da população. Quando a esquerda teve a chance de se conectar com o povo, com as manifestações populares das torcidas de futebol, as manifestações antifascistas, as manifestações da paralisação dos entregadores, o que a esquerda fez? Virou as costas para o povo. Inclusive pessoas aqui que comentam no canal, não, esse não é o momento certo, não, agora não é a hora de sair. O Ciro Gomes falava, vamos sair em setembro quando tiver 100 mil mortes. Chegou setembro, cadê o Ciro Gomes para organizar a população para irem às ruas? Onde está o Ciro Gomes? Onde está o Lula? Onde está o Haddad? Onde estão as lideranças de esquerda? Era agosto, setembro, com 100 mil mortes, aí é o momento de sair às ruas. Por que a esquerda não está saindo? Porque não há mais a iniciativa popular. Esses movimentos de rua, eles conseguem ter muita força quando eles emergem. Ou seja, quando eles vêm de modo espontâneo. Por isso que junho de 2013 ele foi tão forte, porque foi um movimento espontâneo, um movimento de esquerda espontâneo, que naquela época Dilma não soube aproveitar. E da mesma forma que as torcidas de futebol começaram com os movimentos, a esquerda não soube aproveitar. Os líderes de esquerda, como Ciro Gomes, não, nós temos que ficar em casa. Pessoas aqui no canal falavam, não, tem que ficar em casa mesmo, não é o momento. Então, e agora? O momento é agora, mas as pessoas não estão na rua. E aí, como que você vai fazer um movimento, sendo que você não tem o apoio natural da população? A esquerda perdeu a chance nos movimentos antifascistas, a esquerda perdeu a chance no movimento dos entregadores e agora chupa o dedo. Vê Bolsonaro fortemente candidato para 2022. Não há alguém tão poderoso eleitoralmente para encarar Bolsonaro pela esquerda. Ah, pode ser o Lula, caso a Lava Jato acabe retrocedendo, provoque a nulidade dos processos, que o Moro possa ser considerado suspeito. Essa é a única esperança da esquerda, nesse momento. Porém, contudo, nós temos que dizer que esse avanço de Bolsonaro para as populações mais pobres pode ser que tenha um preço a ser pago. O Pedro Doria, ele fez uma publicação no Twitter dele, Pedro Doria do Grupo Globo, dizendo que esse movimento de Bolsonaro para o Nordeste pode ser que tenha um preço alto a ser pago. Porque se Bolsonaro acabar com o lulismo, Bolsonaro tira votos do PT e abre um espaço para um outro candidato emergir e ir contra ele no segundo turno. É claro que eu vejo que se não for Lula candidato em 22, a minha aposta é Moro e Bolsonaro para 22. Essa é a minha aposta. Mas, caso o Moro também não possa sair, ou o Moro não saia, caso o Moro não saia como candidato, há uma possibilidade
com uma redução do lulismo e uma redução também dos votos ao PT, há uma possibilidade de Ciro Gomes e João Dória disputarem essa vaga no segundo turno. Em 2018, Ciro Gomes tinha mais chances de vencer Bolsonaro no segundo turno, mais do que Haddad. A grande questão do Ciro Gomes, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, e isso não é tão animador para os ciristas, e nós estamos trabalhando com números. Ah, tem muitos anos, tal, paciência. Muitas pessoas falaram, paciência, vamos sair depois, vamos manifestar depois. Chegamos a 100 mil mortos e Bolsonaro com a sua maior taxa de aprovação. Olha, a esquerda faz um trabalho assim que eu vejo primoroso, o trabalho de oposição das esquerdas. Eu vejo que, nossa, como a oposição das esquerdas é primorosa. Aqui. Dentre a população que mais rejeita Bolsonaro, ruim ou péssimo, das regiões Sudeste, Sul, Nordeste e Centro-Oeste, a maior taxa de rejeição de Bolsonaro fica no Sudeste. Bolsonaro hoje ele tem uma avaliação de ruim ou péssimo de 39% da região Sudeste e 35% da região Nordeste. Com relação a ótimo ou bom, Sudeste 36%, Nordeste 33%. Na margem de erro os dois estão empatados. Para Ciro Gomes chegar, já que vocês gostam tanto do Ciro Gomes, para Ciro Gomes chegar até o segundo turno, vencendo João Dória, ele precisaria ter votos no Sudeste. E aí fica difícil. Ciro Gomes tem votos no Sudeste. Ele vai ter votos no Sudeste. Ele terá mais votos do que João Dória na região Sudeste, porque o Sudeste, como Dória é o governador do estado de São Paulo, aqui seria o curral eleitoral do Dória. Essa é uma situação complexa para ir para uma ida ao segundo turno. E eu não sei se nem indo ao segundo turno, Dória ou Ciro Gomes teriam chance de vencer o Bolsonaro. Ah, mas o PT, primeiro o PT precisa se decidir com o Haddad. O Haddad precisa mostrar, isso eu falo em todos os vídeos, o Haddad precisa mostrar que ele tem vontade de ser presidente. E hoje ele parece que não tem esse apetite de ser presidente da República. Ele não quer isso. Pelo menos é o que o Haddad demonstra para mim. E não sei com relação a vocês. É claro que para muitos esse resultado do Bolsonaro é um resultado que é desanimador, de 37% de aprovação. Já era algo muito esperado com essa aliança ao centrão, essa redução do tom, mas principalmente pela falha da própria esquerda que não consegue fazer uma oposição decente ao presidente. E virou as costas para a população quando deveria ter apoiado os movimentos de rua. Se a esquerda não apoia o trabalhador, como que ela quer ser apoiada pelo trabalhador? Não tem jeito. Não vai ter como. Magicamente o trabalhador não vai apoiar a esquerda. Não vai. Mas gostaria de ouvir a sua opinião a respeito desse assunto. Sei que as pessoas vão ficar chateadas, porque falou mal do Ciro Gomes, tal. Paciência. Ciro Gomes falou, vamos sair depois. Cadê o Ciro Gomes na rua? Bolsonaro agora com 37%. E aí? Perdeu a chance, perdeu o momento. Agora, se vier um impeachment, que eu acho pouco provável, por conta da aprovação de Bolsonaro, tudo bem que essa aprovação de 37% não é uma aprovação tão de pessoas tão fiéis assim ao Bolsonaro, pelo menos não no meu entendimento, mas é mais difícil. Quanto maior a aprovação de Bolsonaro, menos ímpeto para impeachment vai ter. E Rodrigo Maia já falou no Roda Viva, eu não quero ter essa marca no meu currículo, no meu histórico político. Então as chances de impeachment ficam cada vez mais difíceis, tendo que enfrentar Bolsonaro em 22, nenhuma disputa eleitoral. Mas se Bolsonaro chegar cacifado com a aprovação, vai ser difícil haver essa troca. Gostaria de ouvir a sua opinião a respeito desse assunto, deixa aqui nos comentários. Me siga também lá no Twitter, @profleoficial.